Bem, pessoal, continuando a série de solução de problemas sobre calor latente, agora eu quero fazer um problema sobre curva de aquecimento, tudo bem? Então vamos ler o problema. Este problema é um problema da UFPI, tá? E eu extraí do livro Tópicos de Física, volume 2, da editora Saraiva, 21ª edição. O gráfico a seguir mostra a curva de aquecimento de certa massa de gelo. Determine a temperatura inicial do gelo, T0, e a temperatura final da água, T1. Dados: calor específico do gelo igual a 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Calor específico da água igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Então vamos proceder com a solução desse problema. Como eu falo sempre, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai resolver um problema é anotar os dados do problema. Temos o calor específico do gelo, que é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, o da água, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Note que aí nós temos a curva de aquecimento. E o primeiro bizu do problema, em homenagem a uma aluna minha de meio ambiente segundo ano, Hannah, o primeiro bizu do problema é o seguinte: você vai obter os calores do problema através da curva de aquecimento. Então vamos analisar a curva de aquecimento. Inicialmente, o gelo está a uma temperatura T0, que nós queremos obter, e esta temperatura é menor do que a temperatura de fusão do gelo. Então ele vai ser aquecido até 0 graus Celsius, por isso você tem uma reta crescente aí. A temperatura aumenta à medida que calor é adicionado ao sistema, tá? De modo que, se você observar, o calor sensível do gelo é exatamente 2.000 calorias. Por quê? A reta para de ser crescente no 2,0. E lá no eixo horizontal tem dizendo que o calor está expresso em unidades de 10 ao cubo calorias. Então, o calor sensível do gelo é 2.000 calorias. Logo depois, existe um intervalo da curva de aquecimento onde a temperatura não se modifica e calor continua sendo adicionado ao sistema. Isso significa que o gelo está sofrendo uma mudança de estado físico da matéria, do estado sólido para o estado líquido. Note que a quantidade de calor latente associada a esta mudança será a subtração entre 6 e 2, ou seja, 4 vezes 10 ao cubo calorias, ou 4.000 calorias. Depois, após a fusão do gelo, o que acontece? Mais uma vez, nós temos calor sensível e o sistema acaba sendo aquecido até a temperatura T1, onde a temperatura inicial da água fundida é exatamente igual à temperatura final do gelo quando ele sofre o seu aquecimento sensível. Ok? Note que calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, e calor latente é massa vezes calor latente de fusão. Ok? Se você observar, nos dados do problema, ele não nos fornece a massa de gelo que está sendo aquecida. Então, nós precisamos obter a massa. Para obter a massa, eu vou usar o calor latente. Por quê? Porque eu tenho calor latente e eu tenho a quantidade de calor latente. Naturalmente, a quantidade de calor latente é 4.000 calorias, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, e nós sabemos que quantidade de calor latente é massa vezes calor latente de fusão, nesse caso. Então, 4.000 vai ser igual a massa vezes 80, portanto, pego 80, passa para o outro lado dividindo, a massa vai ser 50 gramas. O próximo passo da resolução do problema consiste em obter a temperatura inicial do gelo, ou seja, o T0. Para isso, utilizaremos o seu calor sensível. Nós sabemos que calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Na curva de aquecimento, nós obtemos que o calor sensível do gelo é 2.000 calorias
e que sua variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Como o gelo irá se fundir, a sua temperatura final é 0 graus Celsius e sua temperatura inicial é o que nós queremos obter, que é o T0. O calor específico do gelo é nos dado no problema, que é 0,5. Substituindo, nós temos 2000 igual a 50 vezes 0,5 vezes a variação de temperatura do gelo. 2000 vai ser igual a 50 vezes 0,5 vezes menos T0. 2000 é menos 25 vezes T0. Isso significa que a temperatura inicial é menos 2000 sobre 25. Portanto, menos 80 graus Celsius. O valor negativo faz sentido, porque claramente na fase sólida a temperatura da água é menor do que 0 graus Celsius. Bem, pessoal, para obter T1, a técnica é bem similar na obtenção do T0, sendo que agora eu vou olhar para a parte da curva de aquecimento após a fusão, ou seja, eu vou usar o calor sensível da água após a fusão. Então, a variação de temperatura da água será T1 menos 0, porque a fusão ocorre em 0 graus Celsius. O calor sensível da água vai ser massa vezes calor específico da água vezes a sua variação de temperatura. Olhando para a curva de aquecimento, nós obtivemos 2.000 calorias como calor sensível da água. E o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Substituindo, nós obtemos isso aqui. 2.000 igual a 50 vezes 1 vezes variação de temperatura da água. Ou seja, 2.000 vai ser 50 vezes 1 vezes T1 menos 0. 2.000 é igual a 50 T1. Portanto, qual é a temperatura T1? Pego 50, passo para o outro lado dividindo e eu descubro que o T1 é 40 graus Celsius. Bem, pessoal, esse foi o segundo vídeo da noite. Agradeço a vocês por terem assistido, espero que continuem estudando. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através dos e-mails que estão na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.